Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje a gente vai explorar a trajetória de uma figura essencial na construção do mercado de fitness e bem-estar aqui no Brasil, Patrícia Lobato. Nossa análise se baseia muito no trabalho da Merinês Pereira, especificamente no capítulo sobre a Patrícia no livro O Legado dos Titãs. O capítulo chama Patrícia Lobato, a coragem e a integridade como bússola. E a Merinês, que também é uma pioneira, descreve a Patrícia como uma verdadeira força da natureza. Curiosa, com uma vontade imensa de inovar. Alguém que realmente ajudou a desenhar esse mercado que a gente conhece hoje. Exato. E é importante a gente situar, né? Estamos falando de uns 40 anos atrás. O mercado de fitness era muito incipiente. Basicamente tinha as academias de balé, um espaço mais feminino, ou então aqueles centros de fisiculturismo, bem masculinos. Então, para uma mulher não só entrar nesse meio, mas se destacar, liderar, nossa, os desafios eram enormes. A própria Merinês fala no texto que talvez os desafios da Patrícia tenham sido até maiores que os dela. Nossa, é um ponto importante. Então vamos entender de onde vem essa força toda. A família dela parece ter sido um berço de gente visionária, né? O pai, Randolfo Marques Lobato, o Lobatinho, era jornalista, ambientalista, muito à frente do tempo dele. Pensa, ele idealizou o bairro da Liberdade, em São Paulo, criou a primeira ONG do Brasil focada em poluição do ar e água, a ABPolar, e nos anos 60 fundou a Abens, trazendo o primeiro projeto de energia solar para o país. É mole. Não é. E tem mais. A mãe, Eunice, pianista super talentosa, concertista de Bach aos 6 anos, que abriu mão da carreira pela família. E a avó, que nos anos 70, veja bem, já estudava microchips. Uau! Então imagina crescer nesse ambiente, né? Ciência, arte, urbanismo, essa coisa do pioneirismo ambiental, tecnológico. Isso com certeza alimentou a curiosidade dela, essa capacidade de conectar áreas diferentes, de olhar para o futuro. Totalmente. E a formação dela reflete isso, né? Começou no balé e na música com 6 anos, foi a primeira astrônoma mirim lá do Planetário de São Paulo, na mesma idade. Ela se diz meio autodidata, com interesses que vão de religiões a coisas super técnicas como mudanças climáticas, física quântica e agora até inteligência artificial. E buscou formação complementar, pós em medicina do esporte, fisiologia do exercício na Unifesp, mesmo como ouvinte às vezes, fez cursos de ADM, marketing, RH, uma busca constante, assim. Uma sede de conhecimento, né? Exato. Mas o começo dela na ginástica foi quase um acidente de percurso. Com 14 anos, ela dava aula de balé na academia da Mariana Natal. Tinha uma aula lá de ginástica localizada que bombava, mas o professor, faltava demais. Aí um dia, a dona da academia pediu para Patrícia quebrar o galho. E ela, adolescente, bailarina, sem formação específica em ginástica ainda... Topou. Ela conta que tinha decorado a aula inteira do cara. Sim, uma coreografia, né? Isso. E foi dar aula de roupa de balé e sapatilha. Imagina a cena. Haha, imagino. Mas o ponto-chave para mim não é só a coragem de ir lá e fazer. É o que ela fez depois. Que foi? Ela não se contentou em só substituir. Ela foi atrás, sabe? Mergulhou em sebos, procurando livro de cinesiologia biomecânica, que ela guarda até hoje, segundo o texto. Todos anotados, pegava os discos de vinil, que era o que se usava na época, e montava as aulas dela anotando no rótulo do disco o exercício de cada música. Nossa, que método! Essa capacidade de pegar um imprevisto e transformar em aprendizado, em método próprio, isso é muito dela. É uma marca. E logo depois, com 15 anos, já teve outra experiência prática bem forte. Montou uma academia de balé, a Savassi Balé, com uma amiga, a Sônia Carvalho. O pai da Sônia investiu. E ali a Patrícia aprendeu gestão na marra mesmo. Livro, caixa, contas, vender aula, atender cliente. Uma escola em tanto. Fundamental, né? Essa base prática. Com certeza. Aí vem um ponto de virada. O convite para dar aula na Training Club, que era a academia badalada de São Paulo na época. O dono, Maurício Fernandes, viu ela dando aula e chamou para substituir uma professora.
E lá foi ela, 18 anos, com os vinis dela debaixo do braço, ainda com aquela base forte de bailarina, encarar a elite paulistana. E a recepção não foi fácil, né? Não mesmo? Ela conta no livro que viu as alunas, mulheres mais velhas, já meio irritadas pelo atraso da aula original, olhando ela de cima a baixo. Uma até perguntou: cadê a professora? E a Patrícia, firme, está aqui, mas por dentro pensando: vixe, isso não vai dar certo. E o que ela fez? Aí ela ativou o modo competidora, sabe? Pensou: quer saber? Vou matar essa mulherada de cansaço. Podem até me odiar, mas vão lembrar de mim. E usou o diferencial dela. O ritmo, a precisão, a fluidez que vinham da dança. Deu uma aula tão diferente, tão intensa, que no final as alunas pediram para ela ficar. Que história! Isso mostra uma autoconfiança e uma capacidade de adaptação incríveis, né? Ela não copiou. Ela usou a bagagem dela para inovar ali, na hora. Leu a situação, sentiu a pressão e respondeu com o que ela tinha de melhor. Impressionante. E a partir daí a coisa decolou. Com 19 anos, já era coordenadora na Training Club. E o curioso é que isso tudo acontecendo enquanto ela ainda tentava se encontrar na faculdade. Ah, é? Ela não fez educação física direto? Não, começou e largou administração hospitalar, depois biologia, depois arquitetura. Só aí foi para a educação física, quase que por necessidade da profissão mesmo. Entendi. E foi nessa época, como coordenadora, que ela sacou uma falha. A faculdade não preparava direito para a prática do dia a dia da academia. Aí, inspirada num modelo que ela viu na indústria eletrônica Sharp, ela criou o primeiro programa de estágio em educação física para academias no Brasil. Olha aí de novo a visão. Sim, para ensinar o que a faculdade não ensinava. Musicalidade aplicada à aula, cinesiologia na prática, fisiologia do exercício, como montar e dar aulas coletivas, de musculação. Isso é muito significativo, porque mostra que a preocupação dela não era só com a própria aula, mas em formar gente melhor, em levantar o nível do mercado como um todo. Desde cedo essa veia educadora, né? Total. E aí a história dela ganha um quê de espetáculo mesmo. O Maurício Fernandes trouxe uma fita VHS de um campeonato americano de aeróbica, o Crystal Light. Aquilo acendeu uma faísca na Patrícia, sabe? A chance de voltar a competir, mas agora juntando a dança e a ginástica. Ah, que legal. Ela chamou o Serginho Sinfrônio, que era professor de dança, e começaram a treinar escondido. O texto até conta que eles usaram uma garagem da família Bordon para ensaiar. Treino secreto na garagem. Muito bom. E deu certo. Em 87, lá no Clube Pinheiros, eles ganharam o primeiro campeonato aeróbica Brasil. E logo depois ganharam um mundialito, com competidores de 7 países. Uau! Imagina o impacto disso na época. Gigante. A ginástica aeróbica explodiu no Brasil e a Patrícia virou um rosto super conhecido. É verdade. Eu lembro dessa época. Aquela menina que se descrevia como tímida, de repente estava se apresentando para milhares de pessoas no ginásio do Ibirapuera, viajando o Brasil, dando entrevista para o Fantástico, para o Esporte Espetacular, saindo na Veja. Uma mudança e tanto, né? De atleta nos bastidores para figura pública. Isso deve ter sido um desafio também. Com certeza. Mas o interessante, como você disse antes, é como ela usou essa visibilidade. Sim, porque ela poderia ter ficado só na onda da aeróbica, né? Que era a febre do momento. Exato. Mas ela não. Já estava pensando além, com foco na educação. Enquanto todo mundo só falava em aeróbica, ela já estudava outras coisas. O TCC dela foi sobre o componente aeróbico da ginástica localizada, por exemplo. Ela criava variações tipo a local coreografada, ensinava circuito, treinamento intervalado, sempre olhando o quadro maior. Essa visão mais ampla é uma constante, né? Ver além da moda. Totalmente. E isso levou ela a empreender na área de educação. Em 89, ela fundou a Consultores em Fitness, a CEF, junto com o Tavico e o Ameixa, outros nomes fortes da área. Ah, a CEF, claro. Um marco na formação. E o começo foi bem raiz, como dizem hoje. Alugaram um galpão nos fins de semana, usavam cadeiras de churrasco emprestadas, um retroprojetor e as apostilas que ela mesma fazia no primeiro computador dela. Fantástico. E de novo preenchendo uma lacuna, né? Os professores precisavam dessa formação mais aprofundada, teórica e prática, que nem as academias nem as faculdades estavam entregando direito na época.
A CEF virou referência. É um padrão dela. Identificar o problema, criar a solução, focar na qualidade. E, ao mesmo tempo, ela abriu a academia dela, a Bodyworks, e fez uma parceria super importante com a Reebok, que estava chegando no Brasil. Ela já era atleta patrocinada pela Reebok, viu um anúncio deles e ligou direto para o dono, o Mário Sampaio Viana. Que atitude! Sim. E aí ela trouxe os cursos da Reebok University para cá, implementou o Step Reebok aqui na Argentina, que virou aquela febre mundial, né? Com as plataformas, o Step. Lembro bem. Foi uma revolução nas aulas coletivas. Exato. E ela criou o primeiro campeonato brasileiro de Step. Depois, vendo o esporte se profissionalizar, ela migrou. Deixou de competir e passou a ser técnica, árbitra, formou campeões. Essa capacidade de transitar, né? De atleta para educadora, para empreendedora, para gestora de marca, de eventos. Ela vai se reinventando e ampliando a esfera de influência dela no mercado. É impressionante. E falando em gestão, teve um período muito marcante dela na Fórmula Academia. Começou como um convite temporário, mas ela ficou 8 anos e fez uma revolução lá dentro. O dono, seu Juca, deu carta branca para ela. E ela usou, né? Pelo que o texto conta. E como usou? Lá ele enfrentou talvez o maior teste de integridade dela. Descobriu que alguns professores antigos, muito influentes na academia, tinham umas condutas bem inadequadas. Coisa séria, com reclamação de aluno e tudo. Situação delicada. Muito. E a decisão dela foi direta. Chamou o grupo para conversar, confrontou. Eles não gostaram, ameaçaram fazer greve, boicotar as aulas. Nossa. E aí? Ela não voltou atrás. Teve apoio total do dono, que até publicou anúncio de vaga em página inteira de jornal e demitiu toda a equipe envolvida no problema. Que coragem. Porque essa é uma decisão difícil, né? Mexer com gente antiga, influente. Com certeza. O texto até descreve que teve ameaça direta, carro riscado, pneu murchado. Mas ela se manteve firme. Priorizou a ética, o respeito aos alunos, acima de qualquer conveniência ou medo. Isso é muito forte. É a tal da integridade como bússola que o título do capítulo fala, né? Agir de acordo com os valores mesmo sob pressão. E a consequência disso foi além de só resolver o problema pontual. Como assim? Ela usou essa crise como oportunidade para mudar a cultura da empresa. Contratou uma equipe nova em 15 dias, estabeleceu novos padrões de conduta e, o mais importante, liderou o processo para conseguir a certificação ISO 9000. Ah, sim, a ISO 9000. Para quem não é da área de gestão, a ISO 9000 é um selo internacional de qualidade. Exige que a empresa tenha todos os processos mapeados, documentados, padronizados. Para uma academia na época, isso era algo muito, muito avançado. Um salto de profissionalismo. Mostra como uma crise, quando bem gerenciada e com coragem, pode virar um ponto de virada para a excelência. Verdade. E foi na Fórmula também que surgiu outra inovação dela com impacto social gigantesco. O programa Mão na Roda. Esse programa foi muito comentado na época. Sim, foi inspirado por uma conversa com a Rosana Russo, que treinava tênis para cadeirantes, e feito em parceria com a Divisão de Medicina de Reabilitação lá do HC da USP. A Patrícia criou um programa completo para pessoas com deficiência física na academia. Treinou a equipe inteira, adaptou a estrutura física, colocou elevador, rampa. Foi a primeira academia no Brasil a ter essa acessibilidade planejada. Que iniciativa incrível! Foi um sucesso. Deu muita mídia, claro, mas o principal foi o impacto na vida das pessoas que participaram. É a conexão que a gente falava antes, né? O conhecimento técnico do corpo, a gestão que inova e essa visão de responsabilidade social. Ela não só viu a necessidade, ela foi lá, buscou parceiros, mobilizou recursos e fez acontecer. E não parou por aí na Fórmula. O texto cita que ela lançou aulas de circo, trouxe o spinning para o Brasil. O spinning? Foi lá na Fórmula. Sim. Criou a primeira sala só para personal trainers, corrida indoor e até umas modalidades aquáticas diferentes, tipo o Atai e o Atsu, que são super relaxantes. Era uma máquina de criar novidades. Uma verdadeira usina, como você disse. E essa mistura de pioneirismo com manter os próprios princípios continua aparecendo, quando o Body Pump chegou com força no Brasil. O Body Pump, outro fenômeno.
Exato. O Valdir Soares convidou ela para avaliar o programa, ajudar na implementação. Ela estudou a fundo, deu a opinião dela, contribuiu, mas no final decidiu não se associar comercialmente ao negócio. Mesmo sendo uma oportunidade grande. Sim, porque ela discordava de alguns princípios técnicos da modalidade na época. Preferiu manter a coerência com o que acreditava e preservar a boa relação com as pessoas envolvidas, mesmo que isso significasse abrir mão de um potencial ganho financeiro. Mais um exemplo da bússola da integridade em ação, né? A coerência com os próprios valores técnicos e éticos acima da oportunidade comercial. Isso é bem consistente na trajetória dela. Aí, em 2002, ela começou um novo ciclo, dessa vez na Cia Atlética, que é uma rede grande, né? Foi trabalhar na estrutura corporativa junto com a Mônica Marques, participou da inauguração de 6 unidades pelo Brasil e, claro, continuou inovando lá dentro. O que ela criou por lá? Programas como o Prana Balls, com bolas suíças, o Axis, focado em core, postura, o Cia Ski, com simulador de esqui, e um programa super importante de prevenção, ligando exercício físico a tratamentos médicos. Esse programa, inclusive, rendeu para a Cia Atlética a certificação da Medical Fitness Association. Ah, isso é relevante. É uma entidade americana que reconhece academias preparadas para trabalhar com pessoas que têm condições médicas específicas. Um diferencial importante. Exato. E na Cia Atlética, parece que o foco dela foi muito em consolidar processos, sabe? Escalar a qualidade e desenvolver as equipes em larga escala. Faz sentido, numa rede grande. Sim, o texto menciona várias coisas. Ela ajudou a desenvolver o CiaSoft, que é um software próprio deles para prescrever treino, criou a documentação para ISO 9002, outra norma de qualidade, atuou como auditora interna, idealizou um encontro de gestores para alinhar o planejamento estratégico todo ano. Bem focado em gestão e qualidade mesmo. E em gente também. Implementou um sistema de avaliação por competências junto com a Jacira Gomes, criou um prêmio inovação interno, tipo um Shark Tank da academia, para estimular ideias que viessem da equipe, e até um quiz técnico nacional para os professores com prêmio de viagem internacional e tudo, para incentivar o estudo contínuo. Nossa, que legal. Isso mostra o investimento em desenvolvimento de pessoas, né? Muito. O resultado foi que a área técnica e educacional da rede se fortaleceu demais. E a aplicação daquela visão de educadora que a gente viu lá atrás, com o estágio na Training Club, com a CF, mas agora numa escala corporativa gigante. Não era só ter bons professores, era criar sistemas para desenvolver, avaliar, motivar, reter esses talentos, garantir um padrão de excelência em todas as unidades. E desde 2012, mais ou menos, ela tem se dedicado mais à consultoria dela, a Fitness Solutions. Atende academias de todo tipo de porte, desde redes grandes até negócios menores. Ajuda na gestão, na formação de equipe, no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Continua atuando forte no mercado, então. Sim, o texto cita alguns clientes, tipo Unique, Athletic Resort, Aquas Academy. A consultoria dele é até homologada pelo Sebrae, o que mostra o reconhecimento técnico. E o foco, segundo o relato, continua o mesmo: ética, pessoas e resultado. Dizem que ela já formou mais de 1.500 gestores e impactou milhares de profissionais com esse trabalho. Olhando para essa trajetória toda, fica muito clara a imagem de alguém que nunca se contentou em ficar nos bastidores, né? Foi protagonista. Foi atleta, foi professora, educadora, empreendedora, gestora de grandes marcas, agora consultora, palestrante reconhecida, às vezes polêmica talvez por ter opiniões firmes, sempre baseadas em estudo, mas sempre abrindo caminhos, né? Ela não ficou esperando o mercado acontecer, ela foi lá e ajudou a construir esse mercado. Exatamente. Então, o que a gente tira disso tudo? A história da Patrícia Lobato, como a Marina Pereira conta, é um exemplo muito forte de como a coragem, a integridade e essa busca incansável por aprender, por inovar, podem não só construir uma carreira brilhante, mas deixar um legado que eleva todo um setor. O impacto dela no profissionalismo, na evolução do fitness e do bem-estar no Brasil é, assim, inegável. E com isso, a gente encerra a nossa análise dessa jornada tão rica da Patrícia Lobato, uma pioneira, sem dúvida. Fica muito claro, né, que não foi só uma coisa, mas essa combinação. Visão de futuro, capacidade de fazer acontecer, princípios éticos muito sólidos
e essa fome constante por inovar. Foi isso que definiu o sucesso dela e o legado que ela construiu. E vale lembrar, mais uma vez, nossa conversa foi inspirada pelo capítulo sobre a Patrícia Lobato no livro Legado dos Titãs, escrito pela Marinês Pereira. Quem quiser acompanhar o trabalho atual da Patrícia, pode encontrar ela no Instagram, @PatriciaLeLobato e @FitnessSolutionsOficial, ou no site fitsolutions.com.br. E fica aqui uma reflexão, talvez. A gente vive num mundo que muda numa velocidade absurda, né? A inovação é quase uma obrigação. Como é que a gente pode, então, se inspirar em histórias como a da Patrícia para buscar o novo, para inovar, mas sem abrir mão dos nossos princípios, dos valores éticos, dos valores humanos? Como equilibrar essas duas coisas? Fica aí a pergunta para a gente pensar.